Ok. Vamos lá, né, pessoal? Vamos. Ok, pessoal. Então vamos lá, né? Podemos continuar, né? Sim, professor. Ok, Maria. Então vamos lá. Bom, então aí é exatamente nessa situação do que são os dados estatísticos, quando eu tenho informações concretas que me auxiliam na tomada de decisão, então eu vou entrar justamente num conceito, né, em dois conceitos importantes, que são os dados brutos e RAW. Então, dados brutos, né? Quando eu tenho uma sequência desordenada de informações. Professor, Opa! o senhor não está apresentando slide, é assim Ah, tá. mesmo? Não, eu tô na apostila, tá? É, não está aparecendo para Compartilhando, gente. né? Isso. Ok. Pronto, ok? Ok. Ok. Vamos lá. Então, dados brutos, né? Coisa importante. Então, você vai lá, campo, aí você aplica o teu questionário, faz as tuas entrevistas, e aí depois você começa a tabular essas informações, né? A registrar em um banco de dados. E aí elas estão ali soltas, elas vêm na forma, na ordem da sequência da tua entrevista. Com cada entrevistado, né? Ou seja, que seja uma empresa, que seja uma pessoa, que seja uma instituição de ensino. Então, você vai pegando esses dados e você vai inserindo na tua base de dados. E aí você vê que esses dados vêm numa forma desordenada, porque estão na sequência das tuas entrevistas, da tua coleta. Então a isso se dá o nome de dados brutos, porque estão vindo nessa forma aleatória, desordenada, né? É a sequência da coleta. E aí você vai ver aqui o exemplo, por exemplo, de dados brutos. Você tem produtividade em toneladas de cupuaçu em uma área igualmente subdividida de 10 partes de 10 alqueires de uma determinada região. E aí você vai em cada uma, né, dessas dimensões estabelecidas, subdivididas, e aí você vai coletando toneladas lá em produtividade de cupuaçu. Coleta de um ponto 2, de um outro 4, 3 na sequência, 5, 4, 3, 2, 2, 6 e 4. Então você coletou. Conforme você foi passando ali naquelas áreas subdivididas, foi coletando a produtividade em toneladas. E aí você tem essa forma desordenada, aleatória, que é na sequência da tua coleta. E aí o que acontece? Você vem também outro exemplo aqui, ó, idade. Está pesquisando a idade de trabalhadores, né? Lá no teu perfil da tua amostra ou população, e aí vem idades 21, 33, 40, 22, 36, porque é na sequência dos entrevistados. Então isso vem de forma aleatória, desorganizada. Sexo dos entrevistados ou dos produtores,
você extrai o sexo, né? Feminino, masculino, 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 feminino, feminino, e vem tudo desordenado. E aí, quando você vai dar o próximo passo, depois de ter esses dados que foram discriminados na tua base de dados, você tem que posteriormente ordená-los em uma sequência, que seja do maior para o menor ou do menor para o maior. Geralmente se faz do menor para o maior. E aí, ó, no mesmo exemplo do que foram dados brutos, agora você já tem aqui o que é rol. O rol, ao contrário de dados brutos, ele já é a sequência ordenada dos teus dados coletados. E ordenados de que maneira? Ou do maior para o menor, ou do menor para o maior. Geralmente se faz do menor para o maior. Então lá, aquela produtividade de cupuaçu coletada já vem, ó. Os que tiveram 2 toneladas na sequência de 3, os de 4, 5 e 6. Da mesma forma, ordenamento aí, ó, das idades dos trabalhadores rurais, ó, do menor para o maior. A ordem por sexo dos produtores, né? Todos do sexo feminino e todos do sexo masculino. Então essa é a diferença. E isso aí vai ser importante para nós construirmos mais lá na frente o que nós chamamos de distribuição de frequências, que é onde você faz a leitura do teu conjunto de dados. E aí, na verdade, vem agora também um outro conceito importante, que é o de variáveis. Variáveis é a medida a medida de interesse. Então, tu, enquanto pesquisador, você pode, na verdade, ali estar interessado em uma determinada medida. Então, por exemplo, você quer estudar, por exemplo, o grau de satisfação dos clientes em relação ao atendimento de uma determinada empresa. Então, a tua variável de interesse é a satisfação do cliente. É a satisfação, ela é a tua variável. O que você está estudando ali para fazer suas análises, para fazer suas inferências, para tirar alguma conclusão daquele estudo, tu tens que ter uma variável. E nesse exemplo aí, a variável de interesse seria a satisfação do cliente. Então, ela é a tua variável de interesse. Em uma outra situação que você queira estudar, por exemplo, as intenções de voto antes da eleição. Então, quem seria a tua variável? Intenção de voto. A intenção de voto seria a tua variável de estudo. Por exemplo, eu quero calcular a média de altura de um determinado município. Então, a minha variável de estudo é a altura. Essa é a minha variável de estudo. Então, quando se está trabalhando com estatística, a gente tem que deixar bem claro quais são as variáveis de interesse da pesquisa. São nelas que nós vamos trabalhar para que nós possamos tirar conclusões a respeito daquele fenômeno. Então, aí fica o exemplo dessas variáveis, né? O conceito, vocês vão ler direitinho aí na apostila, e fica o exemplo do que é uma variável. E aí, essas variáveis, elas são divididas em variáveis quantitativas e qualitativas. Bom, a variável quantitativa está associada a uma característica numérica. E a variável qualitativa está associada a uma característica de ordenamento. Ou na verdade, uma categoria, né, nominal. Então, a uma variável qualitativa, você simplesmente está colocando um atributo para ela, uma característica. Então, essa característica ela pode ser um ordenamento, ou seja, melhor, pior, pode ser, por exemplo, uma classificação, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, a isso se dá
a característica, né, de uma variável qualitativa. Então, ela vai estar trabalhando com categorias de resposta, atributos, que nós vamos ver lá na frente, que se resume também em 2. Então, ok. Então, temos variáveis quantitativas, que a essa está associada uma característica numérica, e qualitativas, um atributo, uma categoria. Então, vamos lá. Então, dentro das naturezas, agora vamos entrar. Então, temos dois tipos de variáveis, quantitativas e qualitativas. E a natureza das quantitativas? Contínua ou discreta? Uma variável contínua, um exemplo de variável contínua, né? Primeiro vamos ver assim, por exemplo, vamos olhar para o intervalo, né? O intervalo ele é constituído por 2 pontos, né? Que é a mesma ideia de reta, né? O que é uma reta? É a menor distância entre 2 pontos. Mas nessa ideia de continuidade, significa dizer que no intervalo, considerando aí 2 pontos, eu tenho infinitos valores que constituem esse intervalo. Então, eu posso selecionar aleatoriamente dentro desse intervalo entre 2 pontos e ter uma infinidade de valores. Então, não há uma brecha, né, entre esse intervalo, né? Ele está totalmente preenchido. Entre 2 pontos existem infinitos pontos. Então, é essa ideia acrescentada à variável contínua. Né? Eu acho que vocês devem ter visto na disciplina de matemática, né, o que é a diferença entre uma função, né, que ela é constante, né? Então ela dá exemplo de continuidade, né? Uma reta ou então uma função, ela está toda preenchida. Já uma variável cuja natureza é discreta, ela tem saltos dentro desse intervalo, né? Você tem aí pontos isolados. E, por exemplo, um intervalo de pontos de 1 a 10, então você só aceitaria os números inteiros, enumeráveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você não consideraria números, por exemplo, entre 1 e 2. 1,2, 1,2138, 1,318. Não. Na variável quantitativa discreta, você tem pontos. 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, né? Infinito é numerável, né? Lá na matemática, no ensino médio, ela está associada à ideia de números inteiros, né? Os inteiros, números inteiros, então, ela tem essa característica discreta. Então, vamos, por exemplo, variável contínua. Professor, tem gente querendo entrar na sala. Ok. Então, variável contínua, por exemplo, peso. Peso, você tem uma infinidade de valores de peso, né? Entre, por exemplo, entre 1 kg e 2 kg. Você tem 1 kg, 238, né? Então, grama, né? Gramas aí vai entrar miligramas. Então, você tem essa continuidade, né? Peso, altura. Então, você tem vários valores, infinitos valores, né? Então, fica o exemplo, peso, altura, por exemplo, notas. Então, nota você pode ter o valor 5,5, 5,75. Então, se você considera o intervalo de nota entre 5 e 6, você pode dar uma infinidade de notas nesse intervalo. Já discreta não. Por exemplo, se você considerar número de empresas em Tomé Açu de 2000 a 2020. Então você vai ter lá o crescimento das empresas, né, em cada ano. Sei lá, por exemplo, 20, 30, 40, 45,
50, 70, 80, 85. Uma hora cai para 70 de novo. Mas veja que são números inteiros. Você não vai ter em nenhum momento número de empresas num determinado ano 70,8. Como 70,8 empresas? Ou é 70, ou é 71, ou é 72, ou é 73. Números inteiros. E a essa característica dá-se o nome de variável quantitativa discreta. Então, vamos agora às variáveis. Conceito de variáveis qualitativas, né? Então, vimos aí o que é uma variável qualitativa. Tem um conceito, você lê e aí a gente vai tentar explicar. Variáveis qualitativas associada, né? São dois tipos de variáveis qualitativas, né? Como a gente falou anteriormente, é um atributo, é uma categoria, né? É uma qualidade daquilo que está se mensurando. Então, as variáveis qualitativas elas podem ser de natureza nominal ou ordinal. Então, não entra número, não traz a ideia de uma grandeza numérica. Então, por exemplo, você tem a variável nominal e a ordinal. Nominal, por exemplo, qual seria o exemplo de uma variável qualitativa nominal? Você tem, por exemplo, estado civil. Estado civil. Você tem categorias de resposta, né? Então vamos lá. As categorias de resposta para uma variável do tipo estado civil: solteiro, casado, viúvo, divorciado. E aí, entre essas categorias, não há um ordenamento do menor para o maior ou do pior para o melhor. Não, são categorias que classificam em que situação, né, de estado civil uma pessoa se encontra. Mas não há um ordenamento, né? Dizer que é casado é melhor que solteiro. Pode até ter brincadeira, né? Que dizem, né? Mas e também não pode se dizer casado é melhor que solteiro. Não, isso aí é muito subjetivo, né? Então, na verdade, assim, dentro do sentido de dizer que é melhor. Não, cada coisa tem a sua fase, tem a sua época, mas não há uma classificação de maior, menor, melhor, pior. Não, estado civil é isolado, categoria solteiro, casado, viúvo, divorciado. Quando você vai para a qualitativa ordinal, aí existe uma ideia de ordenamento. Então, um exemplo seria categoria ordinal. Por exemplo, ensino fundamental, médio, superior. Então, quem está na categoria ensino fundamental está numa categoria inferior à categoria ensino médio. E quem está numa categoria ensino médio está menor que uma categoria ensino superior. E quem está numa categoria ensino superior está numa categoria inferior a uma categoria pós-graduação. Então aí há um ordenamento. Então por isso que ela é uma variável qualitativa ordinal. Existe uma classificação, né? Em que, por exemplo, né, repetindo, quem está numa categoria ensino fundamental é inferior às demais, né? Ensino médio, superior e pós-graduação. Um outro exemplo seria também, por exemplo, você colocar, por exemplo, dessa variável ordinal, você coloca, por exemplo, aí microempresa, empresa de pequeno porte e empresas de grande porte. Então, aí é categoria ordinal, né? Microempresa tem uma classificação menor de que empresa de pequeno porte, e essa, por sua vez, tem classificação menor de que uma empresa de grande porte. Então, não é uma resposta numérica, né? Vamos lá, se você vai entrevistar um gestor, qual é a classificação da sua empresa? Ela é microempresa. Então, essa classificação ela é menor de que um outro empresário que informe a situação da empresa dele sendo pequena empresa.
E essa, por sua vez, é uma categoria menor de um empresário que informe a sua razão social lá como categoria de empresa de grande porte. Então, é esse o exemplo entre variáveis qualitativas. E aí, então, portanto, a gente pode ter esse resumo, né? Resumo sobre a classificação e a natureza das variáveis. Qualitativa, quantitativa. Dentro da qualitativa tem uma categoria ordinal, qualitativa nominal. E na quantitativa tem uma natureza discreta ou uma natureza contínua. Então aqui é o resumo, né, dessa classificação e a natureza das variáveis. Ok? Então é isso que a gente tem que ter em mente, tá bom? Qualquer dúvida, né? Eu pergunto para vocês, sexo do entrevistado é uma variável quantitativa ou qualitativa? Qualitativo. Perfeito. Nominal ou ordinal? Nominal. Muito bem. Deixa eu ver quem é. Nominal. Isso aí, Jorge. Muito bom. Qualitativa, nominal. Se eu perguntar, por exemplo, variável é a temperatura média do município de Tomiaçu nos meses de 2021. Então, que variável ela é? Quantitativa ou qualitativa? Quantitativo. Muito bom. Contínua ou discreta? Contínua. Contínua, perfeito. Porque entre 1 grau Celsius e 2 graus Celsius, eu tenho uma infinidade de valores atribuídos a graus, né? Eu posso dizer 1,4 graus Celsius, né? A temperatura média, 32,4 graus Celsius. Então, tem uma infinidade de pontos dentro de 2 pontos, né? Que classificam o intervalo de temperatura. Legal, muito bem. Então, olha só, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Na próxima aula, nós já vamos entrar no cálculo de distribuição de frequências, tá bom? Que é amanhã, né? Nós já vamos entrar... Não. Próxima semana, né? Isso. Isso. Então, aqui a gente já vai começar a fazer conta, tá bom? Cálculo, usem aí o Excel. Mas também quem não tiver computador, não se preocupe. A gente está trabalhando de uma forma mais de interpretação da estatística. E os exercícios que forem feitos poderão ser feitos também à mão, tá? Para não prejudicar quem não tem computador. E eu queria conversar com a turma. Nós vamos ter que fazer reposição de umas aulas aí que nós perdemos no início, né? E para que vocês não fiquem prejudicados, eu gostaria de estar marcando com vocês uma aula para sábado, no horário de 5h30 até 7h30, né? De 5h30 até 7h30. De 5h30 até umas 8 horas no máximo, para a gente completar aí 3 horas aulas com vocês. Então fica marcado aí para sábado, tá bom? 5h30 até umas 8 horas, tá bom? Pode ser? Por mim, tá ok. Tá bom? Por mim também. Tá. Outra coisa que eu vou confirmar com vocês aqui é que a primeira parte da aula eu não gravei, porque eu esqueci. Está sendo gravada essa segunda parte. Vocês se importam se eu disponibilizar a aula que foi dada para uma outra turma? É o mesmo conteúdo. Por mim, sim. Não, professor, sem problema. Por mim, tudo bem. Tá ótimo, então. Então, essa outra parte está sendo gravada, eu vou disponibilizar no Cigabo de vocês. E qualquer dúvida, vocês podem estar me acionando pelo Zap, tá bom? Ok. Tá ok. E a frequência de hoje? A frequência de hoje, o Lailton vai me passar. Ele vai bater a foto aí, né? Dos participantes. Porque, na verdade, eu não sei como é que eu faço por aqui. Se alguém me orientar... Professor, geralmente... institucional, né?
Quando o professor ele tem um e-mail institucional, aí sem limite de tempo, né? Tem outros instrumentos também que dá para usar aqui. Esse aqui não porque tem. na verdade, o meu e-mail institucional, como eu passei 4 anos no afastamento, de afastamento, aí acontece que eu fui entrar no meu e-mail da UFRA e na verdade não funcionou. Eu vou ter que ir lá em Belém para poder ter acesso novamente ao meu e-mail. Aí na verdade por isso que eu não consigo fazer a forma aqui que eu consiga tirar a foto de vocês. Mas aí o Lailton pode mandar para mim, né, Lailton? Já bati já e vou mandar pro senhor. Então tá ótimo. Então, turma, a gente se reencontra no sábado, 5h30, tá bom? Já vamos entrar aí com cálculo, planilha do Excel, para que a gente possa estar vendo a construção de uma distribuição de frequências. Muito obrigado, boa Ok. noite. Professor, Opa, vai ter aula no sábado? 5h30 até 8 horas. Pra que a gente... Porque no sábado eu vou poder entrar só depois das, tá bom? Por causa da minha religião, Ah, ser tá. Tu adventista. só vais poder entrar após as 18 horas, né? Aham, Não, tudo bem, tudo bem. E de qualquer forma, mais lá na frente, tu podes rever a aula gravada, tá bom? tá bom. A Obrigada. outra coisa que a gente vai acertar, turma, como a gente tem as aulas gravadas, vocês podem sempre recorrer a esse recurso de verificar a aula. Então, assim, por mais que tenham pessoas que a gente entende que tem o trabalho, mas a gente vai começar na próxima semana as aulas às 5h30, tá bom? Às 17h30. E por mais que os alunos possam estar entrando na sala depois das 18 horas, às 18h30, não tem problema. Ele vai receber a frequência normal e o decorrer da aula ele pode ter acesso aos vídeos gravados, tá bom? Tá bom, professor. Tá ok, então. Então tá, né? Tá tudo certo, pessoal? Só a Maria. Tá ok, professor. Tá ok, Tá professor. ótimo, então. Então fica combinado assim, pessoal. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o vídeo para vocês. Então, uma boa noite. Fiquem com Deus, tá bom? Tá bom, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.